Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Top 1 das ações do mês, que neste caso é para o mês de Abril. E antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, e não confundas com CFDs. Têm um valor mínimo de transação de apenas 10€ e estas condições são válidas por volumes mensais até 100.000€. Em transações acima deste limite é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. E eu também gosto de salientar que eles têm uma comissão, aliás uma taxa de conversão de 0,50%, no entanto eu vou evitar essa taxa de conversão. Como existe um processo muito simples que é ter uma conta de Revolut, converter de lá de euro para dólar e depois ter uma conta do PayPal. Depois, com a conta de PayPal que já está associada à XTB, associas essa conta do PayPal ao teu cartão da Revolut e como a conversão já foi feita de euro para dólar na Revolut, então depois depositas com o PayPal na XTB, ok? Por isso convém que a main currency seja o USD para depois fazer este depósito em dólar na XTB. Mas pronto, agora vou-te mostrar as opções que tenho e que estive a ver. Por isso estive aqui a ver a Google, está bem, mas está praticamente em máximos. Estive também a ver aqui a Netflix, ok, uma growth stock que já não falta muito para chegar aos máximos, por isso aqui eu de certeza que não iria adquirir a mesma, ou pelo menos eu vi oportunidades que acredito que sejam melhores. No entanto, o relato dos ganhos da Netflix irá ser a 18 de Abril, ok? Só para o teu conhecimento, e será depois do mercado fechar, se eu não estou em erro. Por isso Netflix, sim, depois, after the bell, por isso depois do mercado fechar. Depois também temos outra opção que é relativamente à Disney, que ainda não chegou aos seus máximos, ainda falta algum, mas já teve aqui alguma subida, por isso até chegar aos seus máximos temos aqui um possível retorno, caso algum dia chegue aos máximos, de, deixa-me cá ver, aproximadamente 75%, ok? Isto aqui apenas estou a apertar para o teu conhecimento, porque como tu sabes, isto é o top 1 das ações do mês, por isso eu não vou fazer nenhum estudo relacionado com estas, ok? Não vou fazer um estudo relacionado com o meu top 3. Pronto, no entanto, quero que tu também saibas que o relato dos ganhos da Disney vai sair dia 8 de maio, ok? Pronto, e agora relativamente a uma das empresas que eu pensei em adquirir foi a Apple. Porquê? A Apple teve uma grande queda recentemente, ok? Que chegou e até desceu abaixo do seu SMMA devido a esta multa que a Apple vai pagar, ok? 490 milhões, porque neste caso o CEO da Apple, Tim Cook, enganou os investidores relacionados com as vendas do iPhone na China. Isto fez com que a empresa resolvesse estas reivindicações com estes 490 milhões de dólares. Por isso teve esta queda toda. No entanto, eu acho que foi um bocado exagerado, porque não houve muitas vezes que tenha tocado no SMMA, sem ser nesta altura entre 2022 e 2023, ok? Mas sem ser nessas alturas não houve muitas vezes que tenha tocado no SMMA, tal como podes ver. Agora, isto é com um time frame de 2 em 2 horas, porque num time frame diário, então as coisas já são totalmente diferentes. Por isso, tal como podes ver, num time frame diário é muito raro a altura que a Apple tocou no SMMA. Por isso aqui a única vez que eu vejo foi em 2019, janeiro de 2019, e depois outra mais ou menos lá para maio de 2016. Depois houve pequenas alturas em 2013, mas fora isso, pronto, foram raras as vezes. Por isso eu quero que tu tenhas conhecimento que quando a Apple tocar no SMMA num time frame diário, eu acredito que seja uma oportunidade melhor do que num time frame de 2 em 2 horas. Mas também irá depender das notícias e o porquê de ter caído tanto. De qualquer modo, aqui já sabemos o porquê. No entanto, temos que fazer também uma análise fundamental para entender se faz sentido adquirirmos a Apple estes preços, ok? Porque não é por tocar no SMMA que realmente pode ser uma grande oportunidade, porque pode não ser. Mas em termos de indicadores, o que é que nos apresentam? Mostra que em termos de médio prazo ainda tende para cair mais um pouco, de curto prazo parece que tende para subir, ok? Pelo menos ganhou aqui algum suporte. Eu vou até traçar uma linha horizontal aqui, atenção, pronto, tem como base este mínimo relativo e segundo o FMO System mostra alguns sinais que tenderá para subir mais um pouco no curto prazo. De qualquer modo, tenho aqui outras notícias, mas estas notícias vai dar ao mesmo, ou seja, é tudo relativamente às reivindicações dos tais 490 milhões por pagar, e isto são notícias mais antigas de 4 de março. Por isso as notícias mais recentes são estas que eu te mostrei aqui dos 490 milhões. No entanto, eu só quero que tenhas conhecimento de uma coisa, que o CEO da Apple não é o maior acionista da empresa. O maior acionista da empresa, na verdade, é este senhor que chama-se Arthur, e ele detém 4 milhões e 530 mil ações. Em relação ao Tim Cook, ele detém 3 milhões e 530 mil ações, o que é apenas 0,0021%. Pronto, isto é uma percentagem aproximada. No entanto, eu só quero que tu tenhas conhecimento que, apesar disto ser uma percentagem muito pequena, isto representa cerca de 800 ou 700 milhões de dólares, o que é bastante. Pronto, ainda relativamente aqui à Apple, o relato dos ganhos vai sair dia 2 de maio, ainda não está confirmado, mas em princípio será dia 2 de maio. Depois, maioritariamente, o relato dos ganhos da Apple tem sido positivos, só houve aqui uma vez que o earnings per share foi negativo comparativamente ao que era esperado. No entanto, em termos de rendimento de ano após ano,
houve aqui algumas vezes que foi inferior ao que esperavam, por isso 3 vezes em várias, mas acredito que o próximo relato dos ganhos possa ser positivo e possa ajudar a Apple a valorizar um pouco. Pronto, agora em termos de dividendos, eles têm um dividend yield de 0,55%, um payout ratio atualmente de 14,80%, ou seja, bastante baixo, mas é claro que eu não estou a adquirir a Apple devido aos dividendos que distribuem, porque isto é quase nada para mim. Pronto, de qualquer modo, em termos de avaliação está classificada como um F, ou seja, péssimo. Porquê? Porque eles olham principalmente para o preço atual, e se compararmos com o price to sales, price to book, está mesmo muito mal, ainda por cima comparativamente à mediana do setor, mas eles também têm outros aspectos negativos, principalmente olhando para o enterprise value do sales, do EBITDA, por isso eles aqui em termos de avaliação acho que é onde tem mais aspectos negativos, ok? Porque, pronto, acreditam que o preço da Apple neste momento ainda esteja caro. Depois, relativamente ao crescimento da mesma, está praticamente estagnada em termos de crescimento dos seus rendimentos ano após ano. Depois, em termos de EBIT, está ok. Em termos de return on equity do seu crescimento, também está aceitável. Diria que um dos aspectos mais negativos talvez seja o crescimento do seu cash flow operacional. Pronto, em termos de ser uma empresa lucrativa, é sem dúvida uma empresa bastante lucrativa, ok? Se virmos a margem do resultado líquido, se virmos o resultado líquido por trabalhador, mesmo em termos de margem de EBITDA ou EBIT está ótimo, por isso neste aspecto não temos para onde nos queixar. Agora, se compararmos o desempenho da Apple com o S&P 500, temos que neste último ano a Apple teve apenas um rendimento de cerca de 12%, enquanto o S&P 500 foi cerca de 31%. Depois, se virmos nos últimos 5 anos, a Apple valorizou cerca de 278%, enquanto o S&P 500 valorizou apenas 83%. Eu digo apenas porque a Apple foi muito superior, mas quanto for maior o prazo, então maior é a distância, porque a Apple nos últimos 10 anos valorizou bastante, então se virmos os máximos, a discrepância é gigante, ok? Só para dar-te esta noção. Pronto, agora relativamente aos modelos para calcular o valor intrínseco com ponderação aqui do Finbox, por isso utilizando o DCF Gordon Growth Exit, temos aqui uma possível desvalorização de 15,50%, isto é com base nos últimos 10 anos, agora com base nos últimos 5 anos, então uma desvalorização de 2,60%. Depois, utilizando o Revenue Exit com base nos últimos 5 anos, de menos 10,40%. E depois, utilizando os múltiplos, o Enterprise Value to Revenue, uma possível desvalorização de 16,40%. Por isso, temos aqui várias avaliações negativas, mesmo em termos de Enterprise Value to EBIT, depois também de Price to Earnings per Share, que aqui é o Price to Earnings Ratio, por isso negativo de 13,30%. Assim sendo, está-nos a mostrar várias indicações que está demasiado sobrevalorizado, ok? Ou seja, se comprarmos agora a Apple, talvez estejamos a comprar um valor demasiado acima do que aquele que podemos tolerar e que no longo prazo talvez possa ter aqui uma desvalorização. Mas pronto, vamos ver outras ponderações. Aqui no Simple Wall Street, que eles até costumam dar alguma margem, ok? Por isso eles costumam exagerar, mesmo eles dizem que está sobrevalorizado por 0,20%. Depois, aqui em termos de ativos, a Apple neste momento tem um endividamento superior aos seus capitais próprios, por isso eles a partir de 2018 começaram a aumentar o seu endividamento, a diminuir os seus capitais próprios e que neste momento estão com débito equity de 146% praticamente, sendo que só têm ativos correntes ligeiramente superior do que os seus passivos correntes e depois os seus ativos não correntes é que se destacam dos seus passivos não correntes, mas também a margem não é assim tão significativa. É alguma, mas também não é assim tão significativa. Depois, em termos de inside sell, temos aqui algumas vendas, por isso nos últimos 0 a 6 meses até temos algumas vendas significativas. Por isso nos últimos 3 meses de 18 milhões e nos últimos 6 meses de 25 milhões, o que é algo significativo. Depois o Coffin diz que temos um retorno potencial de 13,31%, o Stockrover diz que existe uma margem de segurança negativa de menos 3%, e depois até o Alpha Spread diz que está sobrevalorizado de 24%, sendo que apresenta outros pontos negativos, como o facto do seu crescimento dos rendimentos ter diminuído, ok, que neste momento está no 0%, por isso está praticamente estagnada, o que é péssimo. Pronto, depois, em termos da ponderação do Value Investing, temos aqui uma possível desvalorização de 3,50% utilizando o DCF Gordon Growth Exit nos últimos 5 anos, depois nos últimos 10 anos um possível upside de 10,80% e depois se utilizarmos os multiples com base no EBITDA nos últimos 5 anos de 3,30% e nos últimos 10 anos de 15,40%, um upside, ok? Um possível retorno. Pronto, assim sendo, temos aqui algumas notícias. A que mais se destaca foi aquela notícia que saiu há 5 dias, ok? Que eu já mostrei. No entanto, aqui diz que o CEO da Apple vai fazer uma visita a Xangai por causa desta queda relativamente às vendas na China. Pronto, e utilizando esta ponderação, os analistas dizem que existe uma compra moderada, sendo que existe um possível upside de 16,60% e que houve inside sell, tal como já vimos anteriormente. Assim sendo, tal como podes ver, há vários modelos que dizem que está sobrevalorizada e isto aqui é um aspecto negativo. Mesmo em termos do separador da avaliação aqui no Thinking Alpha, que utiliza vários rácios cujo preço está no numerador, mostra aqui pontos muito negativos. Ou seja, eu não me sinto confortável para adquirir a Apple, mesmo que ela tenha tido
toda esta queda, ok, não vai ser desta que irei adquirir a mesma. Assim sendo, eu vou ver outra que neste caso, por acaso, está dentro das minhas growth stocks, ok, que teve aqui uma queda muito grande recentemente, que é a Adobe. Por isso, esta sim é o meu top 1 das ações do mês. Agora, eu tenho, na verdade, duas que estão em GARP, ou seja, duas growth stocks que têm imenso potencial. Uma delas é a Adobe e a outra está no meu Patreon, ou seja, a outra ação que eu acredito que também tenha bastante potencial e que até neste caso tem mais potencial do que a Adobe, só que não vou adquirir para já, está no meu portfólio no Patreon, no separador do valor intrínseco, ok? Estão lá os dados todos, por isso se fores ao plano 2, tens lá, ok? Por isso, agora relativamente à Adobe, o estudo que eu vou partilhar contigo tem também como base esta queda que ela teve recentemente, porque esta queda que ela teve recentemente não foi por ter um relato inferior ao que era expectável, foi porque a empresa prevê que as vendas sejam inferiores ao expectável neste trimestre. Por isso, isto fez com que vários investidores tivessem receio, fizeram esta venda e eu vou aproveitar o medo para então comprar. Ok? Não é que esteja a comprar a um valor muito apelativo, porque eu neste momento até estou com uma boa valorização na Adobe. Aliás, para te mostrar, estou com uma valorização de 28,50%, por isso mesmo, após ter tido esta queda, continuo com bastante lucro. No entanto, as minhas melhores posições são aqui a Nvidia com 518% e também a Meta com 323%. Tal como podes ver, dá este lucro no total. Por isso, a contar com este lucro e também com o prejuízo, porque neste momento a ação que me está a dar um maior prejuízo é a Tesla, contando tanto com o prejuízo como o lucro, estou aqui com aproximadamente 2.500 euros de lucro, ok? Lucro bruto, porque isto, se eu vendesse, ainda tinha que declarar estas mais-valias. Está bem? Mas pronto, voltando ao tópico da Adobe, tal como podes ver, ela teve esta grande queda recentemente. Logo após esta queda, ela ganhou logo algum suporte. Porquê? Porque há quem tenha aproveitado para comprar e aproveitar estas quedas. Por isso, eu também quero aproveitar que ela está no SMA neste momento. No entanto, a análise técnica não chega, também temos que ver a análise fundamental, mas ainda falando da análise técnica, mostra que no FMO System ainda existe a possibilidade de ter aqui alguma queda no curto prazo. O Simple Moving Average, que são estas linhas amarelas, ainda não se cruzaram, por isso ainda pode ter aqui alguma queda no curto prazo. Depois, em termos de Exponential Moving Average, também ainda não cruzou, por isso no médio prazo também talvez possa haver aqui alguma queda. E a única vez que o Super RSI disse que era uma ótima altura para comprar foi exatamente quando teve esta venda agressiva, ok? Ou seja, quando atingiu aproximadamente os 490. O que este indicador diz é que foi demasiado vendido e quando atingiu aqui os 30, então era uma boa altura para comprar, sendo que desde que disse que era uma boa altura, teve apenas uma valorização de 5%, sendo que caso esta ação ainda atinja os seus máximos, que eu acredito que possa atingir mais tarde ou mais cedo, temos aqui uma possível valorização de 22,72%, ok? Só para a tua informação. Aliás, desculpa, não, isto são os máximos relativos, os máximos absolutos, na verdade, ainda são superiores. São aqui cerca de 33,68%. Mas o que é que acontece? Porque é que houve também esta queda para além destas razões que eu mencionei nas notícias? É que os investidores e acionistas ainda não viram um grande crescimento da empresa com base em tudo o que foi investido na inovação para a inteligência artificial. Por isso isto também é algum receio, mas mais tarde ou mais cedo eu acredito que isso possa ter um grande impacto e para mim a Adobe é uma growth stock. Pronto, relativamente ao relato dos ganhos, aqui diz que vai sair 13 de junho, ainda não está confirmado, mas dá uma boa margem para ela ainda crescer até lá, mesmo que o próximo seja negativo. Pronto, pois relativamente ao relato dos ganhos, maioritariamente têm sido positivos. Aliás, em termos de earnings per share têm sido sempre positivos, exceto uma vez que ficou aqui estagnado, e depois em termos de rendimento ano após ano, é que houve 3 vezes em várias. Por isso eu acredito que existe uma maior probabilidade do relato ser positivo. Depois, esta empresa não distribui quaisquer dividendos, que para mim está ótimo, ou seja, prefiro que vá para os resultados retidos e que reinvistam no próprio negócio. Depois, em termos de avaliação, não está tão má como a Apple, mas mesmo assim não está grande coisa, mesmo se olharmos para o rácio entre o price to sales ou to book, mostra que está negativo comparativamente à mediana do setor, ou seja, nós gostaríamos que tivesse um preço ainda inferior para aproveitarmos uma melhor oportunidade. Mesmo para mim, sendo uma growth stock e ter um price to earnings ratio tão baixo, para mim isto é baixo, eu estou totalmente ok. Pronto, em termos de enterprise value para mim está aceitável. Depois em termos dos rácios de enterprise value para mim também está aceitável. Depois em termos do crescimento da empresa para mim está fantástico, ou seja, não está estagnada, está de volta dos 10% em termos de crescimento dos seus rendimentos ano após ano, o que é muito superior à mediana do setor. Depois em termos de crescimento do EBIT também está totalmente ok. Em termos de crescimento do return on equity também está muito aceitável. Depois existe novamente este problema do crescimento do cash flow operacional estar negativo, mas eu até acredito que a pior parte seja o crescimento do working capital, que esteja demasiado negativo comparativamente à mediana do setor. Por isso, eu acho que sim, este é o aspecto mais negativo, mas pronto, é algo que tu tens que entender se faz sentido para ti ou não. Pronto, agora relativamente
a ser lucrativa, uma empresa super lucrativa, ou seja, mesmo se olharmos para o resultado líquido por trabalhador ou cash flow operacional, está ótimo. Pronto, agora a compararmos com o S&P 500, podemos ver que neste último ano, enquanto o S&P 500 teve uma valorização de 31%, a Adobe teve aqui uma valorização de 43%, isto já a contar com a queda. Por isso o desempenho da Adobe tem sido muito bom. Nos últimos 5 anos, a Adobe valorizou 100%, enquanto o S&P 500 83% aproximadamente. Nos últimos 10 anos, 600%, praticamente 700%, enquanto o S&P 500 180. Pronto, se virmos os máximos, então a discrepância é gigante. Só que eu acredito que ainda possa ser superior. Pronto, agora vamos passar à parte dos modelos, por isso isto é algo que já vimos anteriormente, porque não é a primeira vez que adquirimos a Adobe no top 1. Podes ver que utilizando o Discounted Cash Flow com a ponderação do Finbox Gordon Growth Exit nos últimos 10 anos temos uma possível valorização de 20%. Se virmos com base nos últimos 5 anos, então é 44%. Se virmos com base no Revenue Exit, então é 2,80%. E aqui utilizando os Multiples já temos aqui um prejuízo. Ou seja, sendo estas as empresas comparáveis, mostra que, utilizando o rácio de Enterprise Value to Revenue, ok, isto no modelo dos Multiples, uma possível desvalorização de 1,60%. Mesmo assim, não é nada de grave. Depois, utilizando o rácio de Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 11,50%, as mesmas empresas comparáveis. E depois, utilizando o Price to Earnings Ratio, temos aqui uma possível valorização de 6,70%. Isto aqui é a ponderação do Finbox, agora com base na ponderação do Simple Wall Street, mostra que está subvalorizado por 17%. O que significa que, na verdade, existe um retorno potencial, deixa-me ver aqui rapidamente, um retorno potencial de aproximadamente 20%, o que não é nada mau. Mesmo assim, para a Simple Wall Street, eu estava à espera que dessem aqui uma margem superior. Pronto, tudo bem. Pois, se formos olhar para a saúde financeira da empresa, mostra que os ativos correntes são superiores aos passivos correntes, apenas por um bocadinho, mas os ativos não correntes são muito, mas muito superiores aos passivos não correntes, o que é fantástico. Agora, se olharmos para o Debt to Equity, então aqui estamos totalmente descansados, porque eles têm apenas um Debt to Equity de aproximadamente 24%, ou seja, têm controlado o seu endividamento e têm aumentado os seus capitais próprios, o que é isso exatamente que se quer. Agora, relativamente ao Insight Sell, temos uma grande venda por parte dos acionistas, ou seja, nos últimos 6 a 9 meses, uma venda de aproximadamente 19 milhões de dólares e nos últimos 0 a 3 meses, uma venda de cerca de 24 milhões de dólares. Mas, pronto, isto por um lado não é assim tão mal porque também reflete o preço das ações neste momento. Ou seja, se não tivesse havido esta venda, provavelmente não teria havido esta queda e depois não poderíamos aqui aproveitar do preço atual. Pronto, agora relativamente ao Coifin diz que existe um retorno potencial de aproximadamente 20%, o Stockrover diz que existe uma margem de segurança de 23% e eu utilizo o plano premium do Stockrover, por isso dá muito mais confiança do que a Apple, que dá uma margem de segurança negativa, aqui 3%, ok, menos 3%, e aqui no Stockrover dar uma margem de segurança para a Adobe positiva de 23%, sendo ainda uma growth stock, então para mim estou totalmente descansado. Agora, no Alpha Spread mostra que está sobrevalorizado por 20%, no melhor cenário está subvalorizado por 1% e no pior cenário está sobrevalorizado por 38%. Mas se virmos no cenário base, dizem que houve aqui um declínio no Return on Invested Capital de 31% para 26%. Eu diria que isto, com base no Alpha Spread, é o aspecto se calhar mais negativo. Mas o aspecto mais negativo que eu destaquei de todos foi mesmo o facto do crescimento do Working Capital ano após ano ser tão negativo, ok? Esse diria que é o aspecto mais negativo e ainda pior do que este declínio do Return on Invested Capital. Pronto, aqui no Value Investing mostra que existe uma possível desvalorização de 52,20%, que eu acho que é um exagero, nos últimos 10 anos de menos 42,30%, isto é utilizando o DCF com base no Gordon Growth Exit nos últimos 10 anos. Depois vimos os Multiples com base no EBITDA nos últimos 5 anos, uma possível valorização de 30%. E aqui nos últimos 10 anos uma possível valorização de 35%, ok? Eu não dou muita ponderação ao Value Investing, mas queria que tivesses para o teu conhecimento. E também em termos de solvência, deixa-me só ver o quão provável é que a empresa ir à falência, e aqui dizem de 4,60%. Pronto, isto é apenas uma porcentagem com base neste site. Depois, segundo esta ponderação, os analistas dizem que é uma compra moderada com possível upside de 22%, sendo que houve Insight Sell, mas isso eu mostrei-te no Simple Wall Street. Assim sendo, eu acho que a Adobe é uma melhor oportunidade do que a Apple para o meu perfil, ok? Isto é segundo o meu estudo, tu deverás fazer o teu próprio estudo, eu estou apenas a mostrar-te o que é que eu vou fazer para mim. Por isso, eu não vou adquirir aqui porque isto é a minha conta em euros, ok? Por isso eu vou mudar para a minha conta em dólares e assim evitar a taxa de conversão. Já te ensinei no início como é que tu podes depositar evitando ao máximo custos e por isso eu agora que tenho apenas... Aliás, a última aquisição que fiz foi então a Adobe, ok? Eu já não me tinha recordado que no mês passado tinha adquirido a Adobe e assim sendo eu vou reforçar. Mas acontece que estou com um prejuízo apenas de 2,06% e eu até estava à espera que tivesse um prejuízo aqui superior. Porquê? Porque pelos vistos eu adquiri numa boa altura em que mesmo com esta queda toda só me fez ter um prejuízo de 2,06%. Porque entretanto, de onde ela estava, ela teve uma queda
aproximadamente 15%, por isso eu acredito que foi uma queda bastante agressiva, por isso só o facto de estar aqui com este prejuízo surpreende. Mas pronto, eu vou reforçar porque é uma empresa que eu gosto bastante e por isso vou procurar aqui por Adobe, canto superior esquerdo. Cuidado que no SFD, tem muita atenção a isto, tu queres uma ação inteira real, ok, para ser mesmo tua, depois coloco aqui no gráfico. E está aqui a mostrar-me exatamente qual foi a última vez que eu adquiri, por isso eu vou até pôr de dia para mostrar exatamente onde foi. Arrasta a ação real para o gráfico. Agora, a última vez que eu adquiri foi exatamente aqui, por isso tive entretanto esta subida, depois é que tive esta queda e pelos vistos desde o momento que eu adquiri até o preço atual é apenas cerca de 2%, o que é totalmente tranquilo, ou seja, é só um prejuízo de 6 dólares. Mas até é muito bom que eu volte a adquirir, porquê? Porque eu quando adquiri foi apenas cerca de meia ação, por isso ainda nem sequer tenho uma ação inteira, por isso eu ainda não sou o legítimo dono aqui da Adobe. Eu preciso de pelo menos uma ação para ser o legítimo dono. E assim sendo, eu vou adquirir o que me falta, por isso vou fazer aqui uma nova ordem. Eu no top 1 das ações do mês adquiro 300 dólares, mas como eu quero apenas ter uma ação inteira, então vou adquirir um bocadinho menos, por isso para totalizar uma, eu teria que adquirir pelo menos 0.4348 e então vou adquirir 0.45, ok? Por isso vou ultrapassar por um bocadinho, mas é totalmente tranquilo. Pronto, aqui está 0.45, ou seja, desta vez vou adquirir menos de 300 dólares, vai ser aqui aproximadamente 233, 234 e assim vou fazer a minha compra. Por isso comprar e vou confirmar. Tal como podes ver no dia de hoje a conexão está mesmo muito fraca, ou seja, podes ver o status da conexão está baixa, mas mesmo assim eu espero que isto afetou a compra. Ok, a compra foi feita, por isso demorou mais do que o esperado, mas mesmo assim já tenho uma ação e uma centésima e qualquer coisa. Por isso, é tudo o que eu queria partilhar contigo. Esta foi a minha aquisição. Eu espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.